Olá para quem acompanha a nossa análise de hoje. Certo, nós vamos embarcar em uma jornada intelectual fascinante agora. A ideia é sair daquela mecânica microscópica, sabe? Aquela disciplina tática e individual do trading e ir até a matemática grandiosa da psicologia de multidões. É uma exploração que mostra exatamente como aquelas decisões solitárias que a gente toma na frente de uma tela acabam se somando e criando um reflexo gigantesco do comportamento humano no mercado. Certo, vamos mergulhar nisso. Nossa agenda começa com as regras do jogo. Em seguida, a gente vai decodificar a psicologia do mercado e entender o ciclo de 8 ondas. Depois, entraremos na matemática dos fractais e de Fibonacci para finalmente responder à grande pergunta: a teoria funciona? Parte 1. As regras do jogo. Olha, o mercado de ações é um ambiente incrivelmente dinâmico. E convenhamos, na maior parte do tempo parece um caos total. Então, antes de qualquer um sequer tentar prever o próximo grande movimento, a gente precisa ter em mente que a sobrevivência a longo prazo exige uma disciplina estritamente mecânica. O fato é que os profissionais de sucesso levam a coisa muito a sério. O mercado não é um cassino e definitivamente não é um passatempo. Ele é um negócio. E como qualquer negócio, exige planejamento, horários muito bem definidos e uma revisão rigorosa do capital envolvido. Sem essa mentalidade empresarial, o tempo de vida de alguém operando no mercado costuma ser, bem, muito curto. E dentro dessas regras básicas de sobrevivência, nós temos duas engrenagens absolutamente cruciais: a gestão de dinheiro e a gestão de risco. A gestão de dinheiro é basicamente o que dita qual é o tamanho seguro da sua posição a cada momento, otimizando o uso do capital, certo? Já a gestão de risco é o que impede a quebra total. Ela garante que as perdas não saiam do controle, sempre baseando as decisões em fatos frios e nunca nas emoções. E é justamente para colocar um limite rígido nisso tudo que existe a ferramenta do Stop Loss. Trata-se de uma regra inegociável, uma ordem de defesa no sistema. O verdadeiro valor do Stop Loss é a humildade. É a capacidade de aceitar de forma automática que uma decisão foi errada e encerrar logo a operação. Cortando a perda rápido, a gente garante que vai ter capital e fôlego para voltar para o jogo no dia seguinte. O que nos leva à parte 2, decodificando a psicologia do mercado. Bom, já que estabelecemos a disciplina necessária no nível individual, é hora de dar um passo para trás. Vamos sair daquela mesa isolada de operações e olhar para a mente coletiva e complexa que movimenta os preços em escala global. E aí fica a pergunta: se os investidores individuais tomam decisões baseadas em regras super estritas, o que acontece quando milhões deles começam a interagir ao mesmo tempo? No curto prazo, pode até parecer algo totalmente aleatório, mas quando você tem milhões de participantes agindo simultaneamente, movidos por medo, por ganância e pela expectativa de lucro, esse comportamento em massa acaba formando tendências surpreendentemente irreconhecíveis e padronizadas. E foi exatamente isso que o contador Ralph Nelson Elliott descobriu lá na década de 1930. Analisando à mão cerca de 75 anos de dados históricos do mercado, ele sacou uma coisa incrível. O mercado não é uma roleta aleatória. Na verdade, ele é um sistema orgânico, que se autorregula impulsionado pela própria natureza humana. E ele alterna repetidamente entre ciclos de otimismo extremo, que a gente conhece como fases bullish, e ciclos de pessimismo acentuado, as famosas fases bearish. Agora, o que é realmente interessante aqui é notar como esse comportamento ganha forma na prática. O Elliott identificou que um movimento de impulso acontece em 5 etapas bem claras. O progresso do mercado funciona basicamente naquele esquema de 3 passos para frente e 2 passos para trás. Ou seja, os recuos são só pausas necessárias, quase como um respiro, antes de um novo avanço. Parte 3, o ciclo de 8 ondas. É claro que o mercado não sobe para sempre, né? O padrão de 5 ondas não existe sozinho no vácuo. Vamos ver como essa subida inicial se conecta com uma segunda fase fundamental para formar um ciclo financeiro inteiro. A classificação que o Elliott criou divide o mercado em 2 modos de operação principais: as ondas de impulso, que são aquelas que ditam a direção e literalmente empurram o mercado para frente com muito vigor, e as ondas corretivas, que vão contra essa tendência principal. Mas o detalhe vital aqui é que as ondas corretivas só conseguem fazer uma retração parcial de todo aquele progresso direcional que as ondas de impulso acabaram de construir. Aqui a gente consegue ver o ciclo completo descrito pela teoria. É uma subida estruturada em 5 ondas, numeradas de 1 a 5, seguida por uma retração em 3 ondas, que chamamos de A, B e C. Juntando tudo, temos essas 8 ondas que capturam perfeitamente o fluxo e refluxo natural da economia e das emoções, indo lá do pico da euforia até o fundo do poço da depressão do mercado. Só que isso é crucial. Ninguém pode simplesmente sair desenhando zigue-zagues aleatórios de um gráfico e chamar isso de ondas. Existem regras mecânicas inquebráveis para validar a formação das 5 ondas de impulso.
Por exemplo, se a onda 3 for a mais curta de todas, a análise está errada. Se a onda 4 invadiu o espaço de preço da onda 1, o desenho é inválido. São exatamente essas regras que dão um rigor técnico para quem tenta antecipar os próximos passos do mercado. Parte 4. Fractais e Fibonacci. Bom, agora que nós passamos pela geometria mecânica, vamos entrar na base matemática profunda que governa esses movimentos psicológicos de forma quase invisível. E isso ilustra de forma brilhante a essência mais bonita do trabalho de Elliott, a natureza fractal do mercado. Um fractal basicamente significa que o mesmo padrão se repete, não importa o tamanho da escala que a gente observa. Aquele mesmo ciclo de 8 ondas que acontece num gráfico de 5 minutos também compõe ciclos idênticos e muito maiores. Eles formam superciclos gigantescos que duram anos ou até décadas, todos perfeitamente encaixados uns dentro dos outros. É como um quebra-cabeça infinito. A coisa ficou ainda mais forte quando Elliott percebeu que as contagens das suas ondas batiam exatamente com a sequência natural de Fibonacci. Esta proporção matemática funciona como uma espécie de guia. As zonas de suporte e resistência nos gráficos costumam se alinhar quase perfeitamente com os níveis de Fibonacci. A onda 2 recuando exatos 61,8%, por exemplo. Isso acaba entregando áreas ideais e altamente preditivas para se planejar entradas ou saídas de negociações. Mas olha que loucura, a teoria não para na esfera financeira. Ela chega num conceito incrivelmente curioso chamado socionomia. Surpreendentemente, o humor social coletivo não dita apenas o valor das ações, ele também comanda a cultura pop ao mesmo tempo. Épocas de mercado em alta normalmente vêm acompanhadas de filmes otimistas e preferência por heróis clássicos. Já em tempos de crise financeira, a gente vê uma demanda cultural por histórias muito mais sombrias e anti-heróis no cinema. No fim das contas, é tudo o mesmíssimo reflexo do humor da multidão. E chegamos à parte 5. A teoria funciona? Essa é a nossa seção final e mais analítica. Será que essa teoria toda realmente para em pé quando colocada à prova no caos do mercado real? A resposta não é tão simples e exige olhar para as coisas de forma totalmente imparcial. Olhando objetivamente para os dois lados, a teoria tem defensores fervorosos e críticos implacáveis. Entre os benefícios, muita gente defende que ela dá o contexto mais eficaz possível para entender o medo e a ganância das massas, integrando alvos matemáticos superlógicos. Por outro lado, as críticas batem forte na questão da subjetividade. É bem comum ver contagens de ondas sendo alteradas depois que o movimento já ocorreu, adaptando o desenho sem quebrar as regras formais. Ou seja, os críticos argumentam que ela não funciona como um modelo de previsão exato e independente por si só. O que nos leva perfeitamente a uma reflexão muito interessante do Robert Proctor, que é uma figura super importante no desenvolvimento moderno da teoria. O grande valor aqui é usar as ondas de Elliott como um mapa detalhado do comportamento e das atitudes da multidão. Mas, isso é fundamental, para ser aplicada com segurança, essa estrutura teórica tem que andar obrigatoriamente de mãos dadas com aquelas regras duras de proteção e gestão de risco que a gente viu lá no começo da nossa análise. A disciplina vem primeiro. Depois de entender essa estrutura fractal das massas e os princípios de sobrevivência, a forma como a gente enxerga o mercado muda completamente, não é? Aquele piscar constante de números do painel deixa de ser um ruído caótico e se apresenta como um organismo vivo, o que nos deixa com uma última pulga atrás da orelha. Os preços de mercado são realmente impulsionados por notícias e eventos aleatórios? Ou eles são, na verdade, apenas o reflexo de uma natureza humana inevitável e incrivelmente previsível do ponto de vista matemático? Fica a reflexão, e até a nossa próxima exploração.